cirurgia bariátrica é segura e eficaz para um leque maior de pessoas. Pelo menos 2 pessoas morreram, 3 estão desaparecidas e aproximadamente 1.000 permanecem fora de casa em razão das inundações na Argentina. A tempestade começou na noite de quinta-feira e foi até o domingo. Foram afetadas a capital do país e a região metropolitana, onde vivem 15 milhões de habitantes. As informações foram divulgadas pela Defesa Civil local. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,39% aos 139.097 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,17%, negociado a R$ 5,66. O euro vale R$ 6,36, elevação de 0,12%. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Hoje é dia de basquete LBF. As meninas de Campinas enfrentam o Cerrado às 7h30 da noite em Brasília. As campineiras ocupam a 6ª colocação com 21 pontos, contra 20 do Cerrado, que é o 7º. E agora o destaque do Guarani, as informações do Bugre, chegando com o Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Renato Augusto não é mais jogador do Fluminense. O meia teve contrato rescindido ontem após o treino da tarde. O jogador chegou ao Fluminense no começo de 2024 sob a expectativa de disputar a posição com Paulo Henrique Ganso, mas nunca conseguiu se firmar. Ele tinha contrato até o fim do ano. Foram 35 partidas com 1 gol e 1 assistência. E agora o destaque do futebol paulista. O São Paulo tenta selar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira. Às 9h30 da noite, o tricolor encara o Náutico no Recife, precisando de um empate para seguir adiante na competição nacional. Na quarta-feira, o Corinthians não deverá contar com Depay para tentar avançar em casa contra o Novo Horizontino, também pela Copa do Brasil. Já na quinta-feira, o Santos pode ter Neymar contra o CRB fora de casa, enquanto o Palmeiras deve escalar Vitor Roque diante do Ceará no Allianz. Copa do Brasil, além do jogo do São Paulo, mais 3 partidas dão sequência à terceira fase da competição hoje à noite. Vasco contra o Operário às 7h, Atlético Paranaense e Brusque às 7h30, Grêmio e CSA às 9 da noite em Porto Alegre. E agora o destaque de Fábio Scheibe, trazendo mais informações da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ontem, no encerramento da 8ª rodada da Série B, 2 jogos. O Volta Redonda empatou com o Amazonas por 1-1, os dois seguem na zona de rebaixamento, e o Curitiba, no Couto Pereira, fez 1-0 para cima do América. Neste momento, o Curitiba é o 7º colocado da competição. Crise na CBF. A Conmebol decidiu tirar do Brasil um dos assentos que tem direito no Conselho da FIFA, o principal órgão da entidade internacional. A cadeira, que até agora estava sendo ocupada por Edinaldo Rodrigues, destituído da presidência da CBF, agora será de Cláudio Tapia, que comanda a AFA, Associação de Futebol da Argentina, de forma interina. O Conselho da FIFA é formado por 37 membros. Os presidentes de cada confederação continental têm lugar garantido, além de algumas vagas para distribuir regionalmente.
E agora o destaque da dupla campineira, informações de Guarani e Ponte Preta, os primeiros destaques com Antônio Lupe. Bom dia para você, Lupe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. A gente começa destacando o Guarani, que já começou a preparação para enfrentar o Figueirense na próxima rodada. O Bugre só entra em campo na segunda-feira e precisa urgentemente da vitória. Enquanto isso, o departamento de futebol, comandado por Farney Coelho, segue em busca de reforços para melhorar o elenco na abertura da janela do dia 2. Já a Ponte Preta entra em campo sábado contra o Náutico nos Aflitos. A Macaca busca a reabilitação após a goleada sofrida pelo Brusque em pleno estádio Moisés Lucarelli. E hoje, comissão técnica, jogadores têm uma lição de casa: observar o duelo entre Náutico e São Paulo pela Copa do Brasil. O Timbu é o próximo adversário da Alvinegra. Muito bem, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes dessa terça-feira, hoje com a participação do News Truck, onde Antônio Lupe, Fábio Chaib, Carlão de Freitas e companhia estão em Indaiatuba recebendo a Feira das Indústrias, e a gente fala com o nosso News Truck no CBN Esportes e também no Arena a partir das 16h. Já convidando você, torcedor, a interagir através do nosso WhatsApp, mande aí o seu recado. Fique à vontade, 991869070. 991869070 é o nosso WhatsApp que está à disposição. Mande nome, cidade, pode perguntar, criticar, opinar, fique à vontade para interagir no CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, motorista que acessa Campinas pela Lix da Cunha faz um bom caminho sentido centro. No sentido oposto, tem excesso de veículos desde o Bonfim até a rodovia Anhanguera por conta de obras próximo ao Balão do Tavares. A Avenida Marechal Rondon tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue pela Doutor Alberto Sarmento perde tempo na saída da rua Salvador Penteado, sentido Balão do Castelo. No sentido Vila Teixeira, trânsito fluindo bem. A rua Joaquim Vilac tem uma pequena lentidão na chegada a Lix da Cunha, mas nada que prejudique o trânsito. Pela Andrade Neves, tráfego carregado, sentido centro, desde a rua Itália até a rua Doutor Otávio Mendes, e no sentido oposto, na saída da Estação Cultura e também na chegada a Barão de Itapura. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora 11h14. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. News Truck CBN Campinas. 11:16, Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Julião. Bom dia, ouvinte CBN. Bom dia, população de Indaiatuba que nos abraça. E vamos lá, terçou, né? Hoje com Copa do Brasil, destacar o São Paulo, né? Que tem uma missão difícil, porém, acho que ao mesmo tempo confortável, né? Porque enfrenta o Náutico hoje pela Copa do Brasil, tem a vantagem de 2-1, tem a vantagem do empate e a gente pode aí considerar o tricolor a um passo da próxima fase da competição. O São Paulo está vivendo uma grande fase dentro da Libertadores da América. Hoje voltamos a ter notícias sobre manipulação de resultados, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul está fazendo uma operação neste momento contra Enio do Juventude por conta de suspeita de manipulação. Foram 2 mandados de busca, um na casa do Enio e outro no estádio Alfredo Jaconi, justamente onde fica o armário pessoal do atleta. Então, Enio do Juventude é mais um investigado na Operação Totonero, inspirada no escândalo de manipulação na Itália em 1980. Então, a gente volta depois de um certo tempo até, né? A ter notícias novas de novos jogadores investigados por suspeita de manipulação de resultados. 11:17, vamos atualizar informações do futebol paulista. Carlão já citou aí o São Paulo entrando em campo. Quem tem informações é Gabriel Dodziak. Depois de vencer pela segunda vez no Brasileirão, o São Paulo busca seguir com os bons desempenhos nas Copas. Nesta terça-feira, o tricolor paulista tenta fechar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. No Estádio dos Aflitos, no Recife, os são paulinos vão encarar o Náutico a partir das 9:30 da noite. Como ganharam no Morumbis por 2-1, os comandados de Luiz Ubeldia poderão atuar pelo empate. O treinador, no entanto, não terá à disposição o volante Marcos Antônio, com uma lesão muscular na coxa, e o atacante Luca, que sofreu uma torção no tornozelo. O zagueiro Juan, porém, poderá atuar novamente depois de ter ficado fora contra o Grêmio. Na quarta-feira, será a vez de o Corinthians tentar a classificação na Copa do Brasil. Às 9:30 da noite, o Alvinegro enfrentará o Novo Horizontino em casa, depois de ter vencido fora por 1-0. O atacante Memphis Depay, que foi desfalque nos últimos 2 jogos por uma torção no tornozelo, tenta se recuperar a tempo do duelo, mas dificilmente reunirá condições. O lateral direito Mateuzinho também deve ser desfalque. Na quinta, Santos e Palmeiras também entram em campo pela Copa do Brasil. O Peixe enfrentará o CRB em Maceió e, como empatou na ida por 1-1, precisa da vitória para seguir adiante. O atacante Neymar tem chances de participar do jogo, mas Soteldo será desfalque por lesão. Já o Alviverde vai pegar o Ceará em casa, depois de ter vencido fora por 1-0. O atacante Vitor Roque, que foi desfalque contra o Bragantino, estará de volta. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. São Paulo aí, Fábio Scheib, nós já citamos, né, numa fase importante na Libertadores e motivado agora pela vitória dentro de casa contra o Grêmio também, Fábio. Mas o principal desfalque do São Paulo nessa noite é o Marcos Antônio, né? O volante que é o motorzinho do meio-campo do São Paulo, né? Um jogador revelado na base de Cotia aí também. Não vai poder jogar, assim como o Luca também, que estreou muito bem na semana passada, marcando gol pela Libertadores da América. Jogou bem contra o Grêmio também, mudou o jogo contra o Grêmio com a sua entrada na segunda etapa, mas se machucou também nesse duelo. Hoje o São Paulo tem vantagem mínima. A gente sabe que é complicado jogar no Aflitos, né? Muita pressão. Mas o São Paulo deve ter dificuldades, mas creio que o São Paulo passará sim, apesar da grande pressão do Timbu lá em Pernambuco, viu, Juliano? Boa, Fábio. É o jogo importante do São Paulo, né? Na Copa Libertadores, justamente o que deu tranquilidade para o Zubeldia, né? Naquele momento de maior pressão, né? Quando o Zubeldia tinha uma certa desconfiança, foi justamente a boa campanha que facilitou o São Paulo na Libertadores. Agora a Copa do Brasil também é a busca do tricolor. Deixa eu atender aqui o nosso WhatsApp, o Cristiano Salvione. Bom dia, JN, Lupe, Fábio, Carlão, tamo junto, Charonal. Mandaram aqui uma foto do William Cabelo, hein? Vestindo eu achei até que era a camisa do São Paulo, mas é a camisa do Primavera. Tá chegando a hora, enfim, a quebra do tabu e o Tottenham saindo da fila. Enquanto isso, o Santos segue envergonhando o futebol paulista. Tá, Renato Alves? Tá de brincadeira, cara. Que Tottenham saindo da fila aqui, rapaz? Tá maluco? Amanhã é a tradição quem vai reinar
em Bilbao, na Espanha, na final da Europa League, Manchester United, o maior clube do mundo, contra o Tottenham. Pergunte ao Carlão se o Gé já merece uma vaga de titular no time da Ponte. O Ruiz, que tá perguntando aqui. E aí, Carlão, o Gé titular seria algo pra você pensar ou não? O Gé, ele é um titular da Ponte, né? Ele só não é o titular em virtude da condição física. E ele não está ainda dentro do nível aceitável. Por isso, ele não é o titular. Ele tem essa semana para trabalhar. Eu acho que se ele estiver próximo dos 100%, 90%, 95%, ele será o titular. Naturalmente, na sequência, o Gé vai ser o titular, porque além dele ter capacidade para ser o titular, ele é um ativo da Ponte, né? Ele é um jogador que precisa se valorizar para a Ponte fazer negócio com ele. O Ricardinho tá falando aqui, ó, o Júlio Nascimento tá igual o zagueiro Kaká, todo atrapalhado. Libertadores não, Copa do Brasil. Eu tô falando Libertadores, é Copa do Brasil, Náutico São Paulo hoje, às 9h30 da noite. Mas, se você for campeão da Copa do Brasil, você pega uma vaga na Libertadores. Tem essa... O caminho leva ao outro. Assim, você tá equivocado no momento. Eu gostei da crítica dele, porque ele usou o Kaká. Ele usou o Kaká pra fazer a crítica. Ele usou a zaga do Corinthians. Ou seja, ele fez duas críticas, entendeu? Mas eu acho que você se encaixa no Félix Torres, no caso, né? Sim, Nossa, é verdade. Jura? É verdade. Dá play aí no cabelo, você vai se surpreender. Cristiano, eu vou esperar um intervalo, cara. Não sei se eu posso, deixa eu ver. Não, espera. Você vai cair, vai virar uma confusão danada. Deu certo? Sensacional, cara. Eu vou mandar isso aqui pra vocês olharem. Boa. É a versão William Cabelo bombadão. Muito bom. Sensacional, situação, Cristiano Salvioni. Ontem, o amigo disse bobagem sobre o Santos, a década de 80. Mas que amigo esse aí? Na década de 80, o Santos foi campeão paulista em 78, vice em 83 no Brasileirão, campeão em 84. Nada se compara a essa fase triste e horrorosa do Santos. Pra quem que é o recado aí? Fábio Scheibe. Pra mim, Thiago. também pro Carlão também. A gente falou sobre a década de 80 do Fábio Santos, Scheibe e que foi Carlão. muito tenebrosa aí, principalmente depois do gol do Serginho Chulapa em 84 contra o Corinthians. Ficou até 2002 contra o próprio Corinthians na fila, começando pelo meio pra frente da década de 80, né? O Fábio Scheibe, na verdade, o ouvinte santista, e no qual eu tenho muito respeito, ele foi literal, né? Porque, na verdade, ele entendeu o que a gente quis dizer. O Santos, ele é campeão em 84. Não fazia frente pra né? 88, 89, não se viu. O Santos não conseguiu fazer frente. A década de 90, ela foi complicada. O Santos ganha o Rio-São Paulo em 97, mas... também, né? Mas são títulos que não são são títulos que não são do tamanho do Santos. Eu tô com o ouvinte. Né? Mas o ouvinte entendeu o que a gente quis dizer. Que o Santos, ele não protagonizou pós-84, ele só foi protagonizado do tamanho do Santos em 2002 com o título do Robinho e do Diego, o título brasileiro. No momento atual já tem 9 anos do Santos na fila, né? O último campeonato foi 2016 contra o Audax Paulista, né? Tá bom, ué. Tem um santista aqui na empresa, trabalha com a gente, seu Gustavo, ele falou assim, ele tem acho que 20 anos, não sei. Eu falei assim, pô, cara, o único título que eu vi do Santos foi contra o Audax, pô. Aí eu falei, não é possível, cara. Não é possível que é tudo isso já de fila. Mas e ano passado? O quê? Não foi campeão da Série B? Não é do tamanho do Santos, né? Mas peraí. A gente não comemorou, Você comemorou a Série B, Lupe, quando você ganhou? Claro que comemorei. Botafogo foi campeão já? Botafogo já foi campeão da Série B. Mas aí é diferente. O título Você não comemorou, Júlio? Eu comemorei muito. Comemorei 2 vezes até. Então, vida que segue. Agora, vamos parar aí na conversa. Vamos perguntar vamos parar. Ô, Carlão, você não comemorou? Vamos parar. Eu comecei. Cara, pior que, olha, o pior. Né? É assim, o pior que eu comemorei, só que é o seguinte: quando a adrenalina baixa, você fala, pô, mas não é um título do tamanho do clube, né? Mas tudo bem, título é título, tem que comemorar mesmo, mas é claro, o Santos, Série B, não é do tamanho do Santos. Isso o mais fanático santista sabe. Eu comecei a assistir futebol nos anos 90 e o Santos era irrelevante nessa época. Que isso, calma aí, Eduardo. Aí não, irrelevante era, pelo amor de Deus. Quem falou isso aí? O Eduardo aqui. O Eduardo é gente boa. Acho que ele tá sendo muito clubista, provavelmente. Deve torcer pro rival. Mas o Santos não disputava título. Pô, cara, o Santos, quando eu comecei a ver futebol, ali 2002, 2003, 2004, pô, o Santos era uma máquina, cara. Poderoso. Máquina, aí começou. Era uma máquina. Robinho, Diego, Elano, David. Tá louco, esse time era fantástico. Até em 2000, quando o Santos perde pro São Paulo na final, tinha Edmundo, tinha Rincon.
E aquela Paulo Botafogo César, lembra do Paulo, 95? é Paulo César ou Paulo Almeida? Como que era o lateral direito? Paulo César. Lateral direito, Paulo César. Não, Paulo Almeida já é da década do Robinho, né? Volante, isso. Tinha os Paulo dois, César né? é 2004, que jogou no Fluminense. Como é que chamava o zagueiro careca, Carlão? Luiz Alex. Alberto? Alex, 2002. Esse Alex é que jogou no Lyon depois, né? No Torre Chelsea, Gêmeas, né? Torre Gêmeas, né? Era Alex e fez André Luiz. carreira. Alex foi Pô, não dá pra chamar o Santos de relevante. Imagina, o Santos é um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro. Quem falou isso tá louco. O Santos é uma glória do futebol brasileiro. Tá louco. Mundial, boa. Santos do mundo, Fábio Chay. Sim. O único time que parou uma guerra. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Pronto. Júlia, avisa o amigo que o mesmo não ganhava nada, o Santos honrava a camisa, na Vila era difícil de ganhar, hoje o Santos não é respeitado, na Vila, na China. E no sábado encontrei o André Heller, cobrei o churrasco, e eu vou também, o Thiago aqui que tá mandando. Boa, Thiagão, obrigado aí pela cobrança, nosso André Heller. O churrasco vai sair. Mais participações aqui do nosso WhatsApp. O Emerson tá mandando aqui lembranças de emoções de Carlos Eduardo de Freitas, é verdade, Emerson, você tem toda a razão. O Walter escreve aqui, cadê o Japa do Guarani? Ô, Júlio, posso entrar nessa situação? Eu não sei se aliás, foi um assunto que a gente discutiu hoje pela manhã, e isso é pro torcedor do Guarani. É claro que o torcedor do Guarani tá ansioso, tá preocupado com o que está acontecendo, então ele se apega a fio desencapado para se recuperar desta situação. A contratação do Takahashi, gente, foi uma contratação de marketing, uma contratação para colocar o nome do Guarani na Ásia, de repente uma contratação para se aproximar do mercado asiático. Pelo amor de Deus, torcedor do Guarani, não trate o Takahashi como a solução dos problemas. Se ele não está no banco de reservas hoje, e já passou, 2 treinadores já passaram pelo Guarani, ele não tem condição ainda. Né? Ele é um jogador de 20 anos que chegou do futebol asiático. Franzino. Então vamos com calma. Ele não é uma contratação para o Guarani precisa de um jogador para o jogo contra o Figueirense que ele vai ajudar. Não é o Takahashi. Tá? Então acho que o torcedor do Guarani ele tem que ter um pouco de paciência. Eu não sei nem se ele vai jogar no Guarani. A contratação do Takahashi, pelo que eu tô entendendo, foi uma contratação meramente de marketing, meramente comercial. Esse cara não vai jogar no Guarani. Posso estar enganado e, de repente, até quero estar enganado. Seria uma baita atração o Takahashi aqui jogando, assumindo a responsabilidade. Mas esse não é o jogador. 2 treinadores passaram e o Takahashi sequer ficou no banco de reservas. Então, não é esse o cara que vai ajudar o Guarani. Deve jogar a Copa Paulista. Pode ser. E aí ser sim, um caminho, faz sentido. De repente, numa Copa Paulista, ele vai desabrochando, vai se soltando, aí ele pode ter condição de ajudar o Guarani. Mas, gente, torcedor do Guarani, não vamos embarcar nessa ideia de Takahashi. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, não, esperar muito, aliás. Maravilha, o Antônio Wilson tá mandando mensagem aqui também. Bom dia pra você, Antônio, obrigado pela mensagem. Beth Vital, bom dia. Quem escreve também aqui o Amarildo. Quais os jogos da Copa do Brasil? Bom, hoje tem São Paulo. Tem Vasco e Operário também, né? Depois do empate em Ponta Grossa, o Vasco joga em casa contra o Operário. Atlético e Brusque, lá na Arena da Baixada, Grêmio e CSA. Amanhã, deixa eu ver aqui amanhã. Amanhã tem Flamengo contra Botafogo da Paraíba. 1-0 pro Flamengo na ida, Bahia e Paysandu, jogo legal esse aqui, 1-0 pro Bahia no primeiro jogo. Cadê os paulistas? O Corinthians, né? Amanhã é a vez do Corinthians entrar em campo contra o Novo Horizontino às 9h30. O Corinthians ganhou o primeiro jogo. O Santos e o Palmeiras jogam na quinta. Palmeiras contra o Ceará. É Ceará ou Ceará, Antônio Lupe? É Ceará. Quinta-feira, Palmeiras e Ceará, então, às 7h30 da noite. CRB e Santos, às 9h30. É CRB ou CRB, Antônio Lupe? CRB. CRB, então, e Santos, às 9h30, quinta-feira. Esses são jogos da Copa do Brasil. Depois do repórter CBN, a gente vai atualizar informações de Guarani e Ponte Preta. Entra em campo na próxima rodada da Série C e fala também sobre as movimentações no mercado da bola. Agora 11h30. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Serviço. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Polícia Militar de São Paulo, com 165 vagas para alunos oficiais. O prazo se encerra em 2 de junho e a candidatura deve ser feita exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas. O valor da inscrição é de R$ 150 e pode ser pago até o primeiro dia útil subsequente ao término do período de inscrições, por meio do Pix ou boleto bancário. Para participar do concurso, os candidatos precisam atender aos requisitos do edital, como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima, 1,55 para mulheres e 1,60 para homens. A remuneração básica inicial para o cargo de aluno oficial é de R$ 4.833. Os exames podem ser realizados em 11 cidades paulistas, entre elas, além da capital, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. Mais detalhes estão disponíveis no edital. A prova objetiva está marcada para 13 de julho. Serão 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, em diversas áreas do conhecimento. Após todas as fases concluídas, os aprovados devem iniciar no próximo ano a graduação e bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Os candidatos serão avaliados por meio de provas físicas e teóricas. A duração do curso é de 4 anos. De Campinas, Aline Albuquerque. Repórter CBN. Terça-feira, 20 de maio de 2025. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, afirmou que o governo federal estuda extinguir o desconto de entidades associativas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com ele, existe uma avaliação de que o risco não compensa. Em abril, a Polícia Federal fez uma operação para apurar a suspeita de desvios bilionários com descontos sem a autorização dos beneficiários. Jorge Messias também disse que o governo apura se entidades e associações usaram criptomoedas para ocultar o esquema. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, afirmou que corrigir a tabela do imposto de renda das pessoas físicas custaria mais de 100 bilhões de reais por ano ao governo federal. Ele deu a declaração numa audiência pública na Comissão Especial do Congresso que avalia mudanças no imposto de renda. De acordo com o DIEESE, a tabela está defasada em mais de 150% desde 1996. Em projeto enviado ao Congresso Nacional, o governo propôs ampliar a faixa de isenção para até R$ 5 mil e reduzir imposto entre 5 e 7 mil. O governo proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos azeites das marcas Alonso e Quintas do Oliveira, em razão de denúncias do Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo publicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Diário Oficial de hoje, a medida foi tomada após uma investigação revelar que os produtos têm origem desconhecida e infringem uma série de dispositivos legais. A França planeja construir uma prisão para traficantes de drogas e radicais islâmicos perto de uma antiga colônia penal na Guiana Francesa. A movimentação já provocou protestos. O anexo de segurança máxima fará parte de uma prisão de 450 milhões de dólares, com capacidade para 500 detentos. A construção do presídio está prevista desde 2017. A unidade deve ser inaugurada em 2028, em meio à selva amazônica. No horário de Brasília, 11h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h36. Antônio Lupe, vamos atualizar informações do Guarani, que entra em campo só na segunda-feira, certo, Lupe? Correto, Júlio. Só na segunda-feira contra o Figueirense, segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa, partida marcada para 7h30 da noite. Guarani na zona do rebaixamento e precisa urgentemente da vitória para sair do Z4 e começar aí a trilhar objetivos diferentes dentro da competição. Claro que o discurso interno é de G8, de classificação, mas a realidade não mostra isso. Hoje o Guarani está entre os 4 times que, se a competição terminasse hoje, estariam rebaixados para a 4ª divisão do futebol brasileiro, a Série D. A necessidade de reforços, ela é imensa, e isso foi destacado pelo técnico Marcelo Fernandes na entrevista coletiva após o empate com o Floresta em 0-0 na última rodada. O Cicinho, lateral direito, 36 anos, que trabalhou com o Marcelo Fernandes no Santos, já está treinando, mas só pode ser inscrito na Série C a partir do dia 2, na abertura da janela especial para o Mundial de Clubes. Claro que Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Flamengo terão aí a possibilidade de contratar para o Mundial, só que os outros clubes também foram beneficiados e podem inscrever atletas. Além do Cicinho, o Guarani prepara aí outras contratações. E a informação, inclusive publicada pelo GE, e também dar o crédito aqui ao Lucas Rossafa, jornalista, e também a página Tudo Sobre o Bugre, é de que Cássio Gabriel, ele é meio-campista, jogador que está na Ferroviária, mas não está recebendo muitas oportunidades. Atleta de 32 anos e que já defendeu o Guarani em outra temporada, ele pode ser mais um desses reforços do Guarani para a abertura da janela no dia 2. É um meio-campista, é um camisa 10. Se não me engano, ele foi 10 na Ponte, né? 2023, Série 2. Ele era o reserva do Elvis. Dia 22 e 21. Depois ele saiu. 22 e 23. E no próprio Guarani, né? Onde era Cassinho no Guarani em 2014. Isso, tanto é que Carlão de Freitas, toda vez que chamava Cássio Gabriel de Cassinho na Ponte, eu me atrapalhava, porque eu falava, não tem Cassinho na Ponte, é o Cássio Gabriel. Mas é porque ele levou esse apelido quando passou pelo Guarani. Carinhosa, né? Mas olha que detalhe interessante, são os trintões. Detalhe no ar. Que o Marcelo Fernandes falou, precisamos de experiência. Cicinho, 36, se lograr êxito com o Cássio Gabriel, 32 anos, e é uma função que o Guarani precisa, porque Anderson Leite já foi 10, não deu. O menino Caio Melo foi 10, não deu. Isaac foi 10, Isaac péssimo por enquanto com a camisa do Guarani. Talvez essa necessidade de um meia, e o Cássio Gabriel pode ser esse jogador, viu, Nascimento? E aí, Carlão e Fábio Scheib, o Guarani buscando jogadores experientes, né, para essa próxima janela. Olha, o Cássio Gabriel, ele nunca protagonizou na Ponte, até porque o Elvis era o camisa 10 e foi o fio condutor daquela campanha de 2023 com o Hélio dos Anjos. Só que na reta final, aliás, contra o Primavera, né, do Primavera até o final, o Elvis teve uma lesão. O Elvis só volta na reta final, efetivamente, do campeonato. E nos jogos em que o Cássio Gabriel atuou, principalmente naqueles duelos contra o 15 de Piracicaba, em que a Ponte sacramentou o acesso, ele foi bem, ele fez gol, ele assumiu a responsabilidade. Depois ele saiu, perdeu espaço na Ponte, foi procurar outros caminhos e não apareceu mais, né? Como apareceu na Ponte em 2023 mesmo com reserva. Aquela imagem do Cassinho, do Cássio Gabriel 2023, me agrada. Eu acho que é um cara que pode chegar e ajudar. Agora, o Cássio Gabriel, depois de 2023 em outro clube, ele não apareceu, ele não protagonizou. Mas eu prefiro ficar com aquele Cássio Gabriel de 2023, que eu acho que ele pode readquirir a confiança, principalmente em Campinas, onde ele viveu um bom momento com a Ponte, e agora reviver
um momento legal com a camisa do Guarani. O Operário não foi, se não me engano? Ele foi pro Operário, né? Mas não e acho apareceu, que era Série C né? também, né? Mas ele não chegou a ser titular, né? Não apareceu. Mesmo na Ponte, né? Ele não foi um titular, mas aqueles jogos contra o 15 de Piracicaba, que foram jogos decisivos, e ele substituiu o Elvis, ele substituiu bem, fez gol, o Hélio dos Anjos depositou toda a confiança nele e ele assumiu a responsabilidade como o camisa 10 da Ponte, contra o Comercial também. Né, naquela fase quartas de final da 2. O Guarani tentando buscar soluções, ajustar o caminho com o campeonato em andamento já, né, Júlio? A gente cobra bastante representatividade dos jogadores do Guarani, bastante identificação também com a própria Série C, muitos jogadores desconhecidos por enquanto no plantel do Bugre. O Guarani buscando jogadores mais experientes, né? Tem o Cicinho, o próprio Cássio Gabriel, apesar de não ter jogado muito ano passado também, já conhece, tem rodagem também na Série C. A gente cobra isso justamente para o Guarani entrar nos trilhos na Série C, né? A gente sabe que o Guarani tá tendo muitas dificuldades, não tá conseguindo desempenhar bem nesse começo de campeonato, e agora com a janela aí, uma mudança de rota, né? Que a gente espera pro Guarani, o Guarani tentando subir na Série C do Brasileirão. O Guarani vai ter aí 8 dias para contratar jogadores, 8 dias de janela aberta, né? Pode contratar Guarani agora. E todos os times, né? Exatamente. Existe a janela aí do dia 2 ao dia 10 de junho, então esse será o período, inclusive, que o Cicinho será contratado. Eu recebi vários nomes já, viu, Lupe? E as especulações elas vão surgindo, mas o que eu percebi em comum nesses nomes é que são todos jogadores experientes, né? Acho que o Guarani vai tentar seguir essa linha, né? Sim, são jogadores os mais experientes. E aí até aquilo que a gente comentou já em alguma edição do CBN Esportes, né? A mudança de filosofia de trabalho implementada no departamento de futebol. Se a gente for pegar o discurso dos dirigentes e de quem comandava o futebol do Guarani antes do Campeonato Paulista, após a chegada de alguns reforços, a gente percebia que era um elenco formado por poucos jogadores com muita experiência. Por exemplo, quando abre a temporada, vem Alan Santos e Isaac, se não me engano, inclusive no mesmo anúncio. E depois jogadores mais jovens, o caso do Natan, o caso do João Vitor, jogadores que estavam subindo ou tendo a primeira experiência, por exemplo, no time principal. O João Vitor estava no Sub-23 do Bragantino, tinha sido campeão carioca, vice-campeão, perdão, com o Nova Iguaçu, naquele ano com o Flamengo, mas era um jogador jovem. A partir de agora, com essa nova formatação do departamento de futebol que tem à frente o Farney Coelho, já começa a se falar de experiência, de jogadores cascudos e jogadores experientes, até com base nas últimas edições da Série C, onde a média de idade, e realmente eu até fui confirmar, né, Carlão, com o pessoal, porque o Marcelo Fernandes disse de 28 a 27, 28 anos era a média de idade dos clubes que conquistaram acesso. E realmente, se você for pegar o elenco do Ipiranga, da Ferroviária, era um elenco experiente. O do próprio Atlético de Minas Gerais tinha alguns jovens, mas tinham vários jogadores ali na casa dos trintões. Então o Guarani mudando aí o pensamento ou a filosofia com essa nova gestão do futebol à frente, com o Farney Coelho, o Elano e agora o Marcelo Fernandes no comando técnico. E a pressão do Marcelo, como você destacou ontem, ela já começa a ficar um pouco mais intensa, Júlio. Imagine só sair agora o treinador que chegou há pouco. Mas é o que pode acontecer, né? Deixa eu ler aqui. No futebol que... no Guarani, principalmente. É porque o Farney chegou depois do Marcelo Fernandes. Então, isso é o retrato, assim, por exemplo, de chegaram juntos, a bagunça, né? Tudo bem, o futebol, o que manda no futebol é o resultado, mas a gente percebe que quando acontece esse tipo de coisa e vai trocando, parece que já não existe um comando, já é aquela ação de desespero, né? E isso não é bom. Isso não é bom. Não sei se realmente há essa pressão, como o Lupe confirmou, o próprio Júlio trouxe ontem. Cara, se não ganhar do Figueirense, se essa pressão existe, a gente que tá no meio do futebol sabe, se não ganhar do Figueirense é tchau. Né? Se 4 rodadas. Se esse momento de cobrança, como o Júlio disse, ele existe, e o Lupe confirmando aqui, se não ganhar do Figueirense é tchau, porque essa pressão não vai postergar. Mas não tem nem tempo de postergar. Daí você imagina um treinador que venha também agora. O que vai conseguir implantar no Guarani com 6 rodadas de andamento? Tá sabendo que o último treinador caiu com 3 rodadas, também a pressão que pode ser vai ter praticamente um mês aí, né? Seja o Marcelo Fernandes ou um novo técnico em junho, salvo engano, é 1 ou 2 jogos só. Tem um hiato, né, na Série Copa, C. né? São 2 intervalos, e por isso
2 intervalos de 15 dias. Por isso que eu acho que ou é um jogo só, porque a CBF vai desmembrar e detalhar as rodadas e a gente vai conseguir cravar. Mas Júlio, a tendência é essa, de 2 semanas a cada jogo. Só pra ilustrar aqui a situação do Cassinho, o Corsatinho mandou mensagem aqui, hein? Boa, Corsatinho. Ele conhece bem o Cássio Gabriel. Você sabe o porquê, né? Ele falou o seguinte, que ele no Operário foi reserva de Dudu Scheid, que aliás, a gente vai falar daqui a pouco, né? Ele começou no Paulínia Futebol Clube. Paulínia Futebol Clube, ele foi revelado por Hélio Cizenando, campeão da Série A2. E ele estava no mesmo elenco do Fabinho, lateral direito, que depois jogou na Inglaterra. Sim, olha aí. Eu me lembro qual time. O Cássio Gabriel, ele é de Campinas, inclusive, né? Que legal, boa informação do Corsatinho, porque o Cássio Gabriel, mesmo no Guarani, o Cássio Gabriel, eu fui apresentado ao Cássio Gabriel na Ponte. E na reta final ele ajudou demais. Porém, depois ele saindo da Ponte, ele não conseguiu encontrar, né, um caminho de protagonismo, né? Maravilha, ó, tem mensagem aqui no nosso WhatsApp, o JP de Moraes, Takahashi, manequim de vitrine. Bom dia, amigos, o japonês do Guarani pode ser igual o Neymar de hoje, apenas uma atração, só marketing. O Sérgio Coleta tá criticando o Takahashi. E o Neymar voltou a treinar, cabeleira nova, a lá Lewis Hamilton, a lá Pantera Negra, né? Grande Neymar. Mais mensagens aqui. Será que Ponte Um abraço pra ele. ou Guarani teriam chances na Taça das Favelas? Eliseu Rosa. Não, aí sim, né? Faria uma final. Ou será que ele tá dizendo assim, times de base? Não, ele tá brincando, né? Em virtude da qualidade duvidosa das duas equipes. Mas futebol profissional é diferente. Faria uma final. Será que o Ancelotti vai dar certo na seleção? Porque até agora ele treinou times, nunca uma seleção. Roberto Americano. Ô, Robertão, o Ancelotti, cara, ele treinou as melhores seleções do mundo. Porque você pega o Real Madrid, velho, é seleção. O Milan é seleção. O Bayern é seleção. Esses clubes que o Ancelotti foi campeão a vida inteira são verdadeiras seleções, né? Não são países, mas em termos de jogadores, são máquinas, né? Não tem o que falar. Você olha pro Real Madrid, que o Ancelotti foi quantas vezes campeão da Champions? 5? 6? Sei lá. São máquinas. Então, 6. Ele tá habituado. Daqui a pouco, Antônio Lupe, o Xarope, o Trepidante, vem com informações da Ponte Preta, 11h48. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui na CBN Campinas. A temporada deu uma pausa após a Superliga. Tivemos uma grande festa no último final de semana do jogo Mãos Solidárias. Agora os atletas de Campinas, aqueles que vão servir a seleção brasileira, se preparam para a Liga das Nações. Judson, Léo Andrade e Adriano. O nosso glorioso Bruninho não está na lista, hein? Vai ficar fora. Léo Andrade que não vai continuar no projeto para a disputa do Campeonato Paulista. Aliás, Campeonato Paulista, Vôlei Renata só deve começar a preparação no mês de junho, julho. O Paulistão de vôlei começa em agosto. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. (11h51), estamos de volta. Informações da Ponte. Alguns ouvintes perguntando aqui, Lupe, se tem alguma chance do Gé voltar a ser titular contra o Náutico no próximo sábado, Lupe. Contra o Náutico sábado, se o Gé pode, ué. Aliás, o Toró não fez um bom jogo contra a equipe do aliás, ninguém fez, né? Essa é a grande realidade. A Ponte com muitas dificuldades contra o Brusque, perdeu por 4-1, mas existe sim essa possibilidade do Gé começar entre os titulares. Vale lembrar que contra o Brusque ele entrou no intervalo, ou seja, ele já jogou 45 minutos, até mais, né? Por conta... Não teve acréscimos, porque já tava 4-1 pro Brusque. O árbitro encerrou o jogo com 45 minutos. Mas existe sim, Júlio, ouvintes da CBN Campinas, essa possibilidade do Gé começar como titular. Claro que tudo vai depender do estudo da comissão técnica da Ponte em relação ao adversário. E hoje é até um jogo interessante esse duelo entre São Paulo e Náutico. Claro que são competições completamente diferentes. Uma é eliminatória, inclusive o Náutico está atrás do placar, perdeu por 2-1 e precisa ganhar de 2 gols de diferença para levar a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas a comissão técnica da Ponte e jogadores já podem ter uma noção do que vão enfrentar no próximo sábado, lá nos Aflitos, no jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Quem está fora é o Dudu. Dudu foi expulso contra o Brusque e cumpre suspensão, e aí fica a dúvida, né? Quem vai assumir essa posição? Acredito que o Léo Oliveira sai aí com um certo favoritismo, apesar de que quem ganhou a vaga do Léo Oliveira foi o Lucas Cândido. Então é um quebra-cabeça que o técnico Alberto Valentim vai montar durante esses poucos dias, né? Porque na sexta, amanhã, já começa a preparação para a viagem até Recife, local do duelo contra o Náutico, 5 horas da tarde, sábado, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN, viu, Nascimento? Chegou o momento, Carlão, de ter o Gé como titular na Ponte? Eu acho que se ele estiver perto do 100, chegou o momento, né? Ele só não é o titular em virtude da condição física, porque tecnicamente ele tem mostrado, até contra o Brusque, né? Naquela ilha, né? de incompetência que foi a Ponte. O Gé ainda deu uns 2, 3 chutes lá, movimentou, brigou com os zagueiros. Gostei, assim, pelo menos da entrega do Gé. E ele só não é titular por causa da condição física. Se ele conseguir nesta semana se recuperar ou entrar ali num linear aceitável, ele vai ser o titular, com certeza. Ô, Júlio, e você também é um cara muito bem informado em relação aos times de Campinas. O Gé é o principal ativo da Ponte hoje. Se a Ponte quiser fazer um caixa, a grande esperança é no Gé, que é o artilheiro, que é o cara que faz gols, é o cara diferente aí que a Ponte tem no elenco. E existe uma certa preocupação aí por parte dos dirigentes para que tenha uma boa negociação com o Gé ainda este ano. Então também acredito que em breve ele vai começar a ser titular, porque é um ativo e a Ponte tem feito um investimento pesado para voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, e esse investimento também passa por essa provável venda do Gé, se eles se destacarem e estiverem interessados na janela do meio do ano. Tem outro, quantos anos o Gé tem? 25 anos, será, Júlio? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Dá uma olhada aí, porque senão o tempo vai passando. Com 25, ele é de 99. Então, senão começa a amadurecer demais, fica complicado. Então eu acho que desse ano não pode passar. E claro que depende muito do Gé também, não só a parte técnica, a parte disciplinar, né? O Gé é aquele famoso menino maluquinho, e para você jogar num alto nível, num clube grande, por exemplo, o comportamento do Gé vai ter que ser outro.
Eu me lembro muito bem quando o Luiz Fabiano chega ao São Paulo, ele sai da Ponte, vai pro Rennes e chega ao São Paulo. Ele chegou colecionando expulsões. Não estou comparando tecnicamente os dois, mas a parte disciplinar eles são meio parecidos. O Luiz Fabiano era um fio desencapado, assim como é o Gé. E aí a pressão foi aumentando pra cima do Luiz Fabiano, expulso, tanto é que ele dá aquela declaração, né, entre proteger, brigar com a Argentina, eu prefiro brigar com a Argentina. Foi também naquele começo do Luiz Fabiano no São Paulo. Ele teve que tomar um banho de loja para ganhar força no São Paulo, para fazer carreira no São Paulo e depois, consequentemente, construir a carreira dele no futebol europeu. Então, o Gé, não só tecnicamente, que ele precisa melhorar ainda, mas principalmente o comportamento dele dentro de campo, a parte disciplinar também vai ter que ser ajustada. É isso, né? E é um jogador importante, né, Fábio? É um jogador aí que, para característica, né? Eu prevejo um jogo bem acirrado, né? Nos aflitos, um jogo muito físico. Talvez o Gé consiga ajudar nesse sentido também, né? Matador, né, Júlio? Ficou bastante tempo longe da Ponte Preta, a Ponte sentiu bastante, e agora na volta, justamente, lá com o Ituano, fez o gol da vitória. É um cara que tem o faro do gol aí, pode ajudar bastante a Ponte Preta. Eu vejo como questão de tempo a titularidade do Gé na Macaca, viu? Mas tem um outro lado da moeda, né? O homem do outro lado conhece bem o Gé, que é o Hélio dos Anjos. Opa, se conhece. Sabe muito bem como é que funciona. E ele sabe como funciona o jogo. Então eu tenho certeza que o Hélio dos Anjos também vai preparar a equipe a partir de amanhã, por conta do jogo hoje contra o São Paulo, de tentar anular o Gé caso ele comece o jogo entre os titulares ou o decorrer da partida. Últimas mensagens aqui no nosso WhatsApp. O Biratã Maia tá fazendo um desabafo aqui. O Guarani Futebol Clube está acabando com essa administração do tal conselho. Bem ou mal, a Ponte tem alguém para chamar a responsabilidade. Cachorro com muito dono morre de fome. Manda aqui o Biratã. Júlio, minha dúvida é porque o Ancelotti nunca foi para a seleção da Itália. Acho que uma falta de interesse, né? Naquele momento da carreira. Em 94 ele foi auxiliar do Arrigo Sacchi na campanha do vice, né, da Copa. Um período ali pré-ascensão do Ancelotti como técnico. Né? Mas acho que faltou, viu, Roberto? A combinação interesse e o momento da Itália é ruim também, né? O Brasil, querendo ou não, dá uma perspectiva melhor aí pro Ancelotti do que hoje a seleção italiana, que é a mesma bagunça na política, no futebol italiano, mas com uma geração mais fraca tecnicamente, talvez. E agora ele já pode encerrar esse ciclo de Real Madrid, porque ele conquistou os títulos que ele queria conquistar também. Mais participações aqui. Quando volta o vôlei? Salvo engano, em agosto. Amanhã, na hora do vôlei, eu informo. Salvo engano, em agosto com o Campeonato Paulista. Mas antes tem Agora é monstro, né? Tem a seleção tem a Liga das Nações, né? Isso. Que é em junho, se não me engano, no Rio de Janeiro, né, Júlio? Exatamente. Eu recebi uma informação aqui, uma mensagem do ouvinte. Ele pediu para não ter o nome divulgado. Opa! Que o Neymar, na mudança, né, do visual, teve uma lesão ali na região do cabelo e vai desfalcar o Santos por mais 3 jogos. Mas ele pediu para não divulgar. Maldoso. Ô, Júlio, outra informação. A Conmebol anunciou ontem o dia do sorteio do mata-mata da Libertadores da Sul-Americana também, dia 2 de junho ao meio-dia, viu? Tem clubes brasileiros envolvidos aí. Palmeiras e São Paulo já estão classificados na Libertadores. O próprio Flamengo também, Fortaleza podem garantir classificação. E na Sul-Americana tem os playoffs antes também das oitavas de final. Dia 2 de junho, então, meio-dia, em Luque, no Paraguai. Boa, Fábio Scheiber. Arrematamos aqui as nossas participações pelo WhatsApp, agradecendo a todo mundo que enviou mensagem. 4 horas, então, tem Arena, direto de Indaiatuba, com toda a trupe da CBN. E amanhã a gente está de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos, até amanhã. CBN Esportes Campinas.